Dona Isabela, a senhora não deve fazer isso. Ele falou em um tom baixo. Era uma voz diferente do habitual. Aquela voz calma e serena, que eu ouvia há 15 anos, estava tremendo pela primeira vez. Nós não podemos fazer isso. Mas eu não recuei. Na verdade, eu não conseguia recuar. Meu coração já havia chegado a um ponto sem volta. Tiago, você ainda me vê apenas como a patroa que você serve? Os olhos dele vacilaram. Suas mãos estavam tremendo. Desde que perdi meu marido, há 3 anos, a única pessoa em quem eu realmente me apoiava era o meu motorista, o Tiago. Não, acho que agora eu deveria chamá-lo simplesmente de Tiago, não de motorista. No instante em que a mão dele tocou a minha cintura, em 62 anos de vida, foi a primeira vez que senti um arrepio como aquele. Esta história começou há 3 dias. Aquele foi o dia em que nos reunimos para a missa e o almoço de 3 anos de falecimento do meu marido. Eu estava em movimento desde cedo. Preparei a recepção na nossa mansão no Morumbi, recebi os parentes, servi a comida. Foi algo que fiz por 40 anos, então meu corpo se movia no piloto automático. No entanto, meu coração parecia completamente vazio. Mãe, eu acho que vou ter que ir primeiro. Assim que o almoço terminou, meu filho Marcelo falou enquanto arregaçava as mangas do terno. Ele disse que havia uma emergência na empresa. O cargo de diretor no conselho do grupo da família parecia um fardo pesado. Ele era um menino sempre ocupado. Vá tranquilo, meu filho. Obrigada por vir, mesmo com a agenda cheia. Marcelo acenou com a cabeça e caminhou em direção ao hall de entrada. Ele nem olhou para trás. Quando era pequeno, ele era uma criança que não largava a barra da minha saia. Desde quando nos tornamos tão distantes? Minha filha, Camila, que mora na Europa, só apareceu por videochamada. Mãe, você está bem? Me desculpe por não poder estar aí. Tudo bem, Camila. Foco no seu trabalho. O rosto da minha filha na tela parecia preocupado, mas eu disse que estava tudo bem. Estou bem. Eu nem sei quantas vezes repeti essas palavras ao longo de 40 anos. Quando minha sogra me humilhava, quando meu marido chegava tarde da noite, quando as crianças saíram de casa e a mansão ficou vazia, eu sempre dizia que estava tudo bem. Os parentes começaram a ir embora um por um. Troquei despedidas, embalei doces para levarem, acompanhei todos até o portão imenso da propriedade. E no meio de tudo isso, eu continuava sorrindo. Era o meu dever como nora, como a dona da casa daquela família tradicional de São Paulo. Só depois que o último convidado saiu, eu me joguei no sofá da sala de estar. Estava silencioso. Silencioso até demais. O fato de eu estar completamente sozinha nesta casa de quase 1000 metros quadrados não parecia real. Mesmo quando meu marido estava vivo, esta casa sempre foi quieta, mas ao menos eu sentia que havia alguém lá. Mas agora, não havia nada. Ninguém. Foram 40 anos. Casei-me aos 22 anos e vivi nesta casa por 4 décadas. Como nora, como esposa, como mãe. Nunca fui apenas a Isabela. Tentar agradar a sogra, dar suporte ao meu marido, criar os filhos. Vivendo uma vida frenética, de repente, percebi que já tinha passado dos 60. Agora, minha sogra já havia falecido, meu marido também partiu, e meus filhos vivem suas próprias vidas. Apenas eu fiquei nesta casa enorme. Afinal, por quem eu vivi todos esses anos? O que restou para mim agora? As lágrimas começaram a cair. Eu tentei segurá-las, mas não consegui. Eu não sabia que estar sozinha era algo tão assustador. Foi então que ouvi os passos de alguém se aproximando com muito cuidado. Dona Isabela? Era o Tiago. Meu motorista, que trabalha para mim há 15 anos. Ele devia estar ajudando a arrumar a bagunça do evento lá fora. Ele segurava um saco de lixo nas mãos. Aceita uma xícara de chá? Era uma voz calma. Uma frase comum, sem nada de especial. No entanto, aquelas palavras atingiram o fundo do meu coração. Você trabalhou duro hoje, você deve estar cansada, Dona Isabela. Eu já tinha ouvido essas frases tantas vezes, mas por que essa simples oferta pareceu tão diferente? As lágrimas começaram a cair ainda mais rápido. Eu não conseguia me conter. Cobri meu rosto com as mãos, mas de nada adiantou. Meus ombros sacudiam e eu mal conseguia respirar. Fiquei com tanta vergonha. Pensei. Eu não deveria estar fazendo isso na frente do motorista, mas meu corpo não obedecia. Tiago me entregou um lenço de papel sem dizer uma palavra, e então, ele sentou-se cuidadosamente ao meu lado, mantendo uma certa distância. O suficiente para não ser desrespeitoso, mas o suficiente para que eu sentisse que ele estava ali comigo.
Chorei por um longo tempo. Nem sei quanto tempo passou. Durante todo aquele tempo, Tiago não disse uma única palavra. Ele simplesmente ficou lá por mim. Não tentou me consolar de forma forçada, não saiu de perto de forma constrangedora, apenas permaneceu em silêncio ao meu lado. Era estranho. É um homem que vejo quase todos os dias há 15 anos, mas hoje, ele parecia diferente. A presença dele me pareceu calorosa. Como uma pequena luz acendendo em um quarto escuro. Quando minhas lágrimas finalmente diminuíram um pouco, levantei a cabeça e olhei para ele. Ele tem 54, certo? 8 anos mais novo que eu. Ouvi dizer que ele era militar, mas não sabia dos detalhes. Apesar de estarmos no mesmo espaço há 15 anos, eu não sabia nada sobre esse homem. Olhando para o rosto dele, vi algumas rugas. Ao redor dos olhos, na testa, as marcas do tempo. Mas o olhar dele era nítido. Olhos firmes, calorosos, e de alguma forma, solitários. Por que só agora eu estava conseguindo ver esses olhos? Me desculpe, Tiago. Você teve que ver uma cena lamentável. Minha voz estava embargada. Tiago balançou a cabeça negativamente. De forma alguma, Dona Isabela. É natural. É natural. Aquela frase estranhamente me consolou. Parecia que ele estava me dizendo que não havia problema em chorar, que não havia problema em estar sofrendo. Foram palavras que ninguém me disse durante 40 anos. Lá fora, já estava escurecendo. Os dias de outono são curtos, e o pôr do sol já pintava o céu. A luz alaranjada entrou pela janela e tingiu a sala de estar. Naquela luz, o perfil de Tiago parecia excepcionalmente nítido. Por que só agora estou enxergando esse homem? O mesmo pensamento me ocorreu novamente. Tiago levantou-se do sofá. Parecia que ele ia terminar de limpar as coisas. No momento em que se virou para sair, ele hesitou e olhou para mim novamente. Dona Isabela. Sim. Hoje. A senhora se importa se eu for para casa um pouco mais tarde? Meu coração disparou. Eu não sei o porquê. Ele estava apenas dizendo que ia ficar para ajudar mais na limpeza, mas meu coração começou a bater forte. Foi um sentimento estranho. Um tremor, mas ao mesmo tempo um calor. Um medo, mas ao mesmo tempo uma expectativa. Em 62 anos de vida, foi a primeira vez que senti esse tipo de arrepio. É mesmo? Fique à vontade. Minha voz estava tremendo. Tiago acenou com a cabeça em silêncio e foi em direção à cozinha. Observando as costas dele se afastando, eu pensei, o que é isso? Por que eu continuo me importando com ele? Naquela noite, demorei muito para pegar no sono. Fiquei apenas olhando para o teto. O sono não vinha. Toda vez que eu fechava os olhos, o rosto de Tiago aparecia na minha mente. A mão que me entregou o lenço. A forma como sentou ao meu lado em silêncio. Aquela frase que ele soltou antes de virar as costas. Hoje, a senhora se importa se eu for para casa um pouco mais tarde? Eram palavras tão simples, Quabo. Continuavam ecoando nos meus ouvidos. Joguei as cobertas de lado, levantei e bebi um copo d'água. Olhando pela janela, vi que a lua estava alta. Uma lua cheia e redonda iluminava o jardim. Quando meu marido estava vivo, nós chegamos a ver essa lua juntos alguma vez? Eu não conseguia me lembrar. Nós sempre passávamos um pelo outro com a desculpa de estarmos muito ocupados. Voltei para a cama, mas o sono continuava longe. Estranhamente, meus pensamentos sobre Tiago não paravam. Os 15 anos começaram a rebobinar na minha cabeça. Lembrei-me do dia em que ele chegou a esta casa, 15 anos atrás. Na época, eu tinha 47 anos. Meus filhos já estavam na faculdade e a saúde da minha sogra havia começado a piorar. Meu marido disse durante o jantar, certo dia, querida, temos um novo motorista. É um ex-subordinado meu dos tempos de quartel. É um homem de extrema confiança, então sinta-se à vontade com ele. Foi quando vi Tiago pela primeira vez. Ele tinha 39 anos. Era muito mais jovem do que agora, mas o olhar já era firme. Cabelo bem curto, postura ereta. Dava para ver de cara que ele era um ex-militar. Ouvi dizer que ele chegou a ser major nas forças especiais. Eu não perguntei por que ele havia dado baixa para trabalhar como motorista. Não era da minha conta. É um prazer conhecer, lá, Dona Isabela. Quando ele se curvou para me cumprimentar, eu apenas acenei com a cabeça. Achava que um motorista era apenas um motorista. Não havia razão para prestar muita atenção. E assim se passaram 15 anos. Também me lembrei de um incidente de 10 anos atrás. Aquele foi o dia em que fui duramente repreendida pela minha sogra. Ela me humilhou abertamente na frente dos parentes, dizendo que o tempero da comida estava horrível,
que eu era uma nora avoada e irresponsável. Eu não disse nada, apenas abaixei a cabeça. Como sempre fiz por 40 anos. Quando acabou e entramos no carro para voltar, Tiago estava no banco do motorista. O carro começou a se mover e eu fiquei olhando pela janela. Parecia que eu ia chorar, mas segurei. Achava que não deveria chorar na frente do motorista. Mas o carro parou em um lugar estranho. Dona Isabela, só um momento. Tiago desceu do carro. Enquanto eu estava confusa, ele entrou em uma padaria e saiu com uma sacola. Era a minha padaria favorita. Um lugar onde eu costumava pedir para ele passar de vez em quando. Coma um pouco no caminho. Isso foi tudo. Não houve explicação, nem consolo. Ele simplesmente me entregou a sacola e sentou-se novamente no banco do motorista. Fiquei segurando a sacola sem reação. Estava quente. O cheiro de pão francês recém-assado se espalhou pelo carro. Só então as lágrimas vieram. O choro que eu tanto prendi finalmente explodiu. O espelho retrovisor me mostrava claramente, mas Tiago não disse uma palavra. Apenas dirigiu em silêncio, como se não estivesse vendo nada. Fui muito grata por aquela consideração. Parecia que ele estava me dizendo que eu podia chorar, que eu podia mostrar que estava exausta. Lembrei-me de algo de 5 anos atrás também. O dia em que meu marido teve o primeiro infarto. Recebi a ligação de que ele havia desmaiado na empresa e corri desesperada para o hospital. Tiago estava dirigindo. Mais rápido do que o normal, mas com total segurança. Lembro-me das mãos dele segurando o volante com firmeza. Chegamos ao hospital, fizemos os exames, ouvimos as explicações do médico. Foi um dia caótico. Já era noite alta quando eu desabei na cadeira do corredor do hospital. Minhas pernas perderam as forças. Eu havia avisado as crianças, mas ninguém conseguia vir imediatamente. Eu estava sozinha, devia ser umas 3 da manhã. De repente, levantei a cabeça e vi alguém sentado no outro extremo do corredor. Era o Tiago. Ele tinha passado a noite toda ali. Eu não tinha dito para ele ir para casa, então ele simplesmente ficou. Nossos olhos se encontraram. Ele fez um leve aceno com a cabeça. Isso foi tudo. Mas, naquele momento, senti que não estava sozinha. O alívio de ter alguém velando por mim. Pela primeira vez percebi o quão grande era esse consolo. Também me lembrei do dia do funeral do meu marido, 3 anos atrás. Estávamos tão sobrecarregados recebendo os convidados, cumprimentando a todos, conduzindo a cerimônia. Durante dias, não consegui comer nem dormir direito. Quando tudo terminou e estávamos limpando a sala do velório, minhas pernas repentinamente falharam. No momento em que eu ia desmaiar, alguém me segurou pelo braço e me levantou. Era o Tiago. Dona Isabela, eu estou aqui. Aquelas palavras cravaram no meu coração. Eu estou aqui. Eram palavras simples, mas eu não sei por que pareceram tão reconfortantes. Com a partida do meu marido, o mundo parecia estar desmoronando, mas graças àquelas palavras, consegui voltar a respirar. Virando-me debaixo das cobertas, eu pensei, foram 15 anos. Ele esteve lá por mim durante 15 anos. Eu apenas não havia notado, mas ele sempre esteve me protegendo. Quando ele desviou o caminho para ir à padaria, quando passou a noite em claro no corredor do hospital, quando me segurou no funeral, em silêncio, discretamente, ele sempre esteve lá. Por que só agora eu estava conseguindo enxergar isso? O dia amanheceu. Levantei da cama quase sem ter dormido. Quando me olhei no espelho, meu rosto estava um desastre. Meus olhos estavam inchados. Lavei o rosto, me arrumei um pouco e desci para o andar de baixo. Senti um cheiro vindo da cozinha. Que estranho! Eu moro sozinha, quem estaria cozinhando? Fui até a cozinha cautelosamente e lá estava o Tiago. Ele vestia um avental e estava fritando ovos. Acordou, Dona Isabela? Ele se virou e perguntou. Sua expressão era tão natural. Como se ele fizesse isso todos os dias. A mesa já estava posta com café, tapioca, pão e frutas. O que é isso? Tiago. Por que você está aqui? Ontem à noite eu fiquei arrumando as coisas até tarde, e acabei dormindo aqui mesmo. Me desculpe. Eu deveria ter avisado. Ah não, não é isso. É que eu fiquei surpresa. Era estranho ver o motorista preparando o café da manhã. Mas eu não detestei. Pelo contrário, senti um calor no peito. Quanto tempo fazia desde que alguém preparara uma refeição especialmente para mim? Sente-se. Vamos comer enquanto conversamos. Tiago puxou a cadeira para mim. Eu sentei de forma desajeitada. Ele sentou-se na minha frente. Era a primeira vez que comíamos juntos, frente a frente. Peguei um pouco de comida.
Estava delicioso. Não era nada sofisticado, mas estava bom. Será que era porque alguém tinha feito aquilo pensando em mim? Dormiu bem? Tiago perguntou. Eu balancei a cabeça. Na verdade, não consegui dormir. Estava com a cabeça cheia. Pensando em quê? Apenas coisas da vida. Desconversei. Eu não podia dizer que estava pensando nele. Em vez disso, eu fiquei olhando para ele. A luz do sol da manhã entrava pela janela e iluminava o seu rosto. Havia rugas, mas era um rosto distinto. O olhar continuava firme. De repente, fiquei curiosa. Que tipo de pessoa ele era? Por que nunca se casou? Por que saiu do exército para trabalhar como motorista? Coisas que nunca me interessei em saber por 15 anos de repente me deram vontade de perguntar. Tiago. Sim, Dona Isabela. Não, não me chame assim. Coloquei os talheres na mesa. Meu coração batia forte. Eu não sabia bem o que estava prestes a dizer, mas minha boca se moveu primeiro. Pode me chamar apenas de Isabela? Os olhos dele se arregalaram. Um breve silêncio tomou conta do ambiente. Senti uma onda de arrependimento, achando que tinha sido brusca demais. Mas Tiago balançou a cabeça lentamente. Sim. Se a senhora prefere assim, então, me chame de Isabela, não de patroa. Desta vez, ele ficou em silêncio por mais tempo. Vi seus olhos vacilarem. Parecia que uma emoção complexa passava por eles. Mas logo, ele concordou novamente. Entendido. Isabela. Aquele nome, dito por ele, me causou um frio na barriga. Foi um nome que ouvi inúmeras vezes durante meus 62 anos, mas saindo da boca dele, pareceu a primeira vez. Senti como se tivesse recebido um nome novo. Após o café, Tiago disse que lavaria a louça. Eu sentei na sala de estar e fiquei observando as costas dele. Ombros largos, costas firmes. Talvez por ser ex-militar, a postura dele era muito ereta. Parecia muito robusto, sendo difícil acreditar que ele tinha 54 anos. Meu coração batia forte. Fiquei um pouco envergonhada de sentir isso nessa idade. Mas não podia negar. Eu estava cada vez mais atraída por esse homem. Cada vez mais. Depois de lavar a louça, Tiago veio para a sala. Ele estava com a mochila nas mãos. Parecia que estava de saída. Eu vou indo agora. Isabela. Ele me chamou assim de novo. Meu coração saltou. Eu abri a boca. Nem eu mesma sabia o que ia sair de lá. Tiago. Sim? Gostaria de jantar comigo hoje à noite? Eu preparo o jantar. Os olhos dele se arregalaram novamente. Vi a mochila balançar levemente em suas mãos. Um silêncio caiu entre nós. Meu rosto esquentou, pensando na loucura que eu tinha acabado de dizer. Sim. Eu adoraria. Ele respondeu. A voz dele estava mais grave do que o normal. Senti que o olhar dele mudou. Como posso explicar? Não era o olhar de um motorista olhando para a dona da casa. Era o olhar de um homem olhando para uma mulher. Meu coração batia loucamente. Quando Tiago saiu, fiquei ali parada por um longo tempo. O que é isso? O que eu estou fazendo? Minha cabeça estava confusa, mas meu coração já sabia a resposta. Eu mal via a hora de o jantar chegar. Pela primeira vez em 15 anos, passei a tarde inteira na cozinha. Já que eu disse que prepararia o jantar, não podia fazer de qualquer jeito. Abri a geladeira, verifiquei os ingredientes, decidi o cardápio e comecei a cozinhar. Minhas mãos tremiam. Não sabia se era de nervosismo ou de ansiedade. Provavelmente os dois. Decidi fazer um pernil assado na panela com batatas douradas. Era um prato que levava muito tempo, mas eu queria colocar todo o meu carinho naquilo. Preparei alguns acompanhamentos finos e um arroz fresquinho. Arrumei a mesa de jantar e pensei se deveria acender as velas ou não, mas acabei não acendendo. Achei que ficaria muito óbvio. Às 6 da tarde, a campainha tocou. Meu coração deu um salto. Dei uma olhada no espelho e fui para o hall. Ao abrir a porta, lá estava o Tiago. Ele estava vestido de maneira diferente do habitual. Em vez do uniforme de motorista, usava uma camisa social limpa e uma calça de sarja. Ele segurava uma garrafa de vinho na mão. Achei falta de educação vir de mãos vazias. Ele me estendeu o vinho. Peguei no susto. Nossas mãos quase se roçaram, mas não se tocaram. Ainda assim, aquela tensão momentânea se espalhou pelo meu corpo inteiro. Pode entrar. Enquanto eu conduzia para a sala, pensei comigo mesma. O que eu estou fazendo? Convidar o motorista para jantar, o que as pessoas vão dizer se descobrirem? Mas, por incrível que pareça, esse pensamento desapareceu rapidamente.
porque aquele momento era muito bom. Sentamo-nos frente a frente à mesa. Um silêncio constrangedor pairou no ar. O vapor do assado subia perfumando o ambiente. Tiago serviu o vinho. O som do líquido tinto enchendo a taça soou excepcionalmente alto. Obrigado pela refeição. Tiago pegou os talheres. Eu fiz o mesmo. Coloquei um pedaço na boca, mas mal consegui engolir. Por que eu estava tão nervosa? Era alguém que eu via há 15 anos, mas hoje parecia que eu o estava conhecendo pela primeira vez. Está delicioso. Ele disse após provar o assado. Fiquei secretamente feliz. Era um elogio simples, mas meu rosto esquentou. Coma à vontade. Faz muito tempo que eu não preparo esse prato, não sei se o sabor está bom. Não, está realmente perfeito. Os olhos dele sorriam. Acabei sorrindo também. O clima descontraiu um pouco. Tomei um gole de vinho. O calor que desceu pela garganta derreteu meu nervosismo. Conversamos sobre várias coisas durante a refeição. Sobre o clima, sobre as estações. Coisas sem muita importância. Mas à medida que a conversa fluía, a constrangedora tensão desapareceu e deu lugar a um grande conforto. Era bizarro. Eu nunca tinha conversado tanto com ele, mas parecia que estava conversando com um velho amigo. Quando a garrafa de vinho estava pela metade, de repente fiquei curiosa. Tiago, sim, você não se sente solitário? Assim que perguntei, me arrependi. Foi uma pergunta muito repentina. Mas a palavra já havia escapado. Vi a expressão de Tiago endurecer um pouco. Houve um breve silêncio. Eu me sinto, sim. Ele respondeu. Sua voz era baixa. Eu sempre fui muito sozinho. A palavra sempre ficou presa no meu peito. Ele também se sentia só. Era um fato que eu não sabia, apesar de vê-lo todos os dias por 15 anos. Tomei mais um gole de vinho. Precisava de coragem. Eu também. As palavras saíram da minha boca. Uma vez que comecei a falar, não consegui parar. Eu nunca me senti verdadeiramente amada na vida. Os olhos de Tiago se arregalaram. Mas eu continuei falando. Palavras que eu não consegui dizer a ninguém durante 40 anos jorraram sem parar. Meu marido era um homem bom. Não era uma má pessoa. Mas acho que ele nunca me viu como uma mulher. Ele estava sempre ocupado na empresa, e quando chegava em casa, dormia direto porque estava exausto. Nossa relação íntima parecia uma obrigação. Nunca senti aquele arrepio, aquela paixão. Minha voz tremia, mas eu não parei. Minha sogra só me via como uma nora para exibir para a sociedade paulistana, e meus filhos só me viam como mãe. Durante 40 anos, eu fui apenas um papel que eu desempenhava. O papel da nora, o papel da esposa, o papel da mãe. Nunca fui apenas a Isabela. Nem uma vez sequer. Meus olhos se encheram de lágrimas. Tentei segurá-las. Mas não consegui. Eu vivi 62 anos, mas por quem eu vivi esse tempo todo? O que sobrou para mim agora? Só esta casa vazia e a solidão. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Que vergonha! Lá estava eu, chorando na frente dele de novo. Chorei ontem e estou chorando de novo hoje, pensei, me sentindo patética. Tiago levantou-se silenciosamente da cadeira. Achei que ele fosse embora. É claro, quem iria querer ouvir uma história dessas? O remorso tomou conta de mim. Mas Tiago não foi embora. Em vez disso, ele deu a volta na mesa e sentou-se ao meu lado. Isabela. Ouvi a voz dele de perto. Eu não conseguia levantar a cabeça. Meu rosto devia estar horrível. Mas, de repente, a mão dele repousou suavemente sobre a minha. A senhora. Você é uma mulher linda, Isabela. Senti como se meu coração fosse parar. Levantei a cabeça. O rosto dele estava muito próximo. O olhar dele era muito sério. Não era uma brincadeira, nem pena. Eu só olhei para você durante esses 15 anos. Ele continuou. Desde o dia em que cheguei, eu observei a Isabela. A Isabela que sorria mesmo quando era humilhada pela sogra. A Isabela que cuidou do marido no hospital sem nunca reclamar. A Isabela que desmoronou no funeral, mas ainda se preocupava com os outros convidados. Ele apertou minha mão com mais força. Você disse que nunca foi você mesma. Mas para mim, você sempre foi a Isabela. Não a patroa, nem a esposa de alguém, nem a mãe de alguém, apenas a Isabela. Mais lágrimas caíram. Mas desta vez, não eram lágrimas de tristeza. Como posso explicar? Foi a sensação de ouvir as palavras que desejei ouvir por 40 anos. O fato de alguém me enxergar por quem eu realmente sou. Eu não sabia que isso poderia ser tão avassalador.
Eu sou o seu motorista. Eu sei que não tenho o direito de dizer essas coisas. A voz dele estava tremendo. Mas hoje, eu não consegui me conter. Quando vi você falando assim de si mesma, não pude ficar em silêncio. Ele apertou minha mão com firmeza. Era quente. Uma mão grande, calejada, mas quente. Você é uma mulher maravilhosa, Isabela. E quem está dizendo isso é o homem que te observa há 15 anos. Eu olhei para as mãos dele. Eram grandes e um pouco ásperas. Mas o jeito que elas envolviam as minhas era tão cuidadoso e carinhoso. Essas mãos estiveram cuidando de mim por 15 anos. As mãos que compraram meu pão favorito, as mãos que passaram noites em claro no hospital, as mãos que me seguraram no funeral. Levantei os olhos. O rosto dele estava perto. Seus olhos tremiam levemente. Ele também está nervoso. Isso me deu uma coragem inesperada. Tiago. Minha voz tremeu. Eu também enxergo você agora. Os olhos dele se arregalaram ainda mais. Segurando a mão dele, continuei. Eu não sabia nesses 15 anos. Que você era um homem tão afetuoso. Que você olhava para mim dessa maneira. Por que só fui perceber agora? Fez-se silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Podíamos ouvir a respiração um do outro. Parecia que até os batimentos dos nossos corações podiam ser ouvidos. Tiago estendeu a mão lentamente. Com o polegar, enxugou uma lágrima que escorria pelo meu rosto. Aquele toque foi tão reconfortante que me fez chorar ainda mais. Não chore, Isabela. Eu estou tentando não chorar, mas não consigo. Então pode chorar. Eu vou ficar aqui ao seu lado. Ao ouvir isso, eu não aguentei mais e me joguei em seus braços. Fui eu quem o abracei primeiro. Foi puro impulso. Mas eu não me arrependi. O abraço dele era tão quente. Senti o peito firme. Era inacreditável como ele era tão definido aos 54 anos. Ter sido das forças especiais realmente não era exagero. Seus braços lentamente envolveram minhas costas. Com cuidado, mas com firmeza, como se estivesse me protegendo de todo o mal. Ficamos abraçados assim por um bom tempo. Não sei quanto tempo se passou. Mesmo depois que as lágrimas pararam, eu não queria me soltar dele. Eu não queria sair daquele abraço. Esse calor era tão bom. Uma espécie de calor que não sentia há 4 décadas. Quando ele fez menção de se soltar delicadamente. Isabela, eu acho que já vou in. Não vá. As palavras pularam da minha boca. Minha voz soou muito mais suplicante do que eu imaginava. Eu mesma me surpreendi. Tiago parou de se mover. Isabela. Não vá embora hoje. Levantei a cabeça para olhar para ele. Vi a hesitação nos olhos dele. O conflito entre o limite profissional de um motorista e os instintos de um homem. Eu segurei a mão dele e a apertei bem forte. Eu passei 15 anos me sentindo completamente sozinha. Hoje, não quero ficar sozinha. Era a mais pura verdade. Eu estava solitária. Fiquei sozinha por tempo demais. Eu precisava do calor daquele homem. Precisa do corpo dele. Tiago não disse nada por um momento. Seu olhar revelava a tempestade que passava pela sua mente. Mas, finalmente, ele assentiu. Tudo bem, Isabela. Ele me abraçou de novo. Desta vez, ainda mais forte. Escondi meu rosto no peito dele. Pude ouvir o som do coração dele. Estava batendo muito rápido. Ele também está tremendo. Esse pensamento estranhamente me tranquilizou. A noite caía lá fora. A luz da lua entrava pela janela, pintando a sala de prata. Naquela penumbra, ficamos abraçados por muito tempo. Nenhum dos dois disse nada. Não era preciso. O calor e a respiração do outro eram suficientes. O que era isso? Isso era amor. Um sentimento que eu sentia pela primeira vez em 62 anos. Nervoso e caloroso. Assustador, mas empolgante. Eu não sabia o que aconteceria no dia seguinte, mas naquele momento, eu estava transbordando de felicidade. Naquela noite, aprendi o que era o calor dele. Depois de ficarmos abraçados por muito tempo, eu me soltei um pouco primeiro. Olhei nos olhos de Tiago. O rosto dele iluminado pela luz do luar parecia muito definido. Era o rosto que vi durante 15 anos, mas hoje parecia incrivelmente diferente. Era o rosto de um homem. Pela primeira vez. Tiago. Minha voz tremia. Vamos subir. Os olhos dele se arregalaram. Parecia ter entendido exatamente o que eu estava dizendo. Houve um breve silêncio. Os lábios dele se moveram. Isabela. Eu sou o motorista desta casa. Oh Isai. A senhora não deve fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Uma voz que tremia,
mas era firme. Porém, cheia de desejo reprimido. Eu não recuei. Tiago, você ainda me vê apenas como a patroa que você serve? Os olhos dele vacilaram. Vi as mãos dele tremerem. Segurei as mãos dele. Apertei forte. Foram 15 anos, Tiago. Você disse que olhou para mim por 15 anos. Aquele olhar que você me deu. Era apenas o olhar de um motorista? Ele não conseguiu responder. Mas eu não precisava de uma resposta. Os olhos dele já diziam tudo. Aquele olhar carregava todos os sentimentos reprimidos de 15 anos. O coração de um homem. Não. Ele respondeu em voz baixa. Há muito tempo não sou apenas o motorista. O meu coração disparou com a confissão dele. Eu o puxei pela mão. Atravessamos a sala e paramos em frente às escadas. A escada em espiral para o segundo andar parecia muito mais longa que o normal. Isabela, tem certeza de que está tudo bem? Ele perguntou mais uma vez, a voz rouca. Eu acenei com a cabeça. Está tudo bem. Aliás, mais do que tudo bem. Subi o primeiro degrau. Eu te quero, Tiago. Quero você. No momento em que disse aquelas palavras, achei que meu coração fosse explodir. Eu nunca tinha dito algo assim em meus 62 anos de vida. Mas não me arrependi. Era verdade. Tiago fechou os olhos por um segundo. Parecia estar tomando uma decisão final. Quando os abriu, seu olhar estava completamente transformado. Eram os olhos de um homem. Subimos as escadas devagar. De mãos dadas, degrau por degrau. Meu coração batia loucamente. Estava com medo, mas a empolgação era 1000 vezes maior. Era inacreditável sentir essas emoções nesta idade. Paramos em frente à porta do meu quarto principal. Coloquei a mão na maçaneta. Eu tremia. Olhei para trás, e lá estava Tiago. Ele me olhava, esperando a minha decisão final de abrir aquela porta. E eu abri. O quarto estava escuro. Apenas o luar entrava pelas grandes janelas, iluminando tudo vagamente. Eu entrei. Tiago me seguiu. Ouvi a porta fechar atrás dele. Silêncio absoluto. Apenas nossas respirações preenchiam o ar. Na escuridão, consegui ver o contorno dele. Ombros imensos, peito definido. Meu coração começou a bater mais rápido. Isabela. Ele chamou em um sussurro baixo, grosso. A voz de um homem. Sim. Não vai se arrepender? Não vou. Enquanto respondia, dei um passo na direção dele. Cheguei perto o bastante para sentir o calor do seu corpo. Senti que conseguiria ouvir os batimentos dele. Passei 40 anos da minha vida vivendo de arrependimentos. Guardei as palavras que deveria ter dito, me proibi de fazer o que queria fazer, vivendo à mercê do que os outros na alta sociedade iam pensar. Minha mão tocou o peito dele. Não quero me arrepender de novo. O som das batidas do seu coração irradiavam para a palma da minha mão. Eram rápidas e fortes. O fato de ele também estar nervoso me deu uma coragem absurda. As mãos de Tiago se moveram. Ele segurou com cuidado meus ombros. Mãos que tremiam, mas simultaneamente muito firmes. Isabela. Ele colocou ambas as mãos no meu rosto. As palmas quentes tocaram minhas bochechas. Achei que iria desmaiar. Você é linda. Linda de verdade. Eu quase chorei com aquelas palavras. Eram as palavras que esperei ouvir durante 40 anos. Palavras que eu nunca ouvi do meu falecido marido. Eu não sei como eu devia parecer para Tiago naquele momento, mas o seu olhar transbordava sinceridade. Eu tenho 62 anos. Eu sei. Mas, aos meus olhos, você é tão linda hoje quanto era há 15 anos. O rosto dele se aproximou até eu sentir a sua respiração. Fechei os olhos. E então, os lábios dele tocaram os meus. No início, foi cauteloso. Suave. Como se estivesse segurando algo de vidro que poderia quebrar. Mas logo se tornou profundo. Era um tipo de beijo que eu nunca tinha provado em 40 anos. O beijo com o meu marido era sempre protocolar. Mas isso era diferente. Era ardente. Desesperado. Comecei a ficar sem fôlego. A mão dele contornou a minha cintura. Seus braços de ferro me puxaram para perto dele. No momento em que nossos corpos se prensaram, o calor dele incendiou o meu. Estava tão quente. Tão ardente. Chamei o nome dele no meio do beijo. Em vez de responder, Tiago me apertou mais forte. Senti os músculos do seu peito. Como se tivesse voltado do serviço militar aos 54 anos. Recuamos em direção à cama. Minhas pernas encostaram na beira do colchão. Tiago parou por um instante, me olhou nos olhos e perguntou:
Está tudo bem mesmo, Sim? Ao confirmar, ele lentamente me deitou na cama. Com toques cuidadosos. Como se estivesse tocando na joia mais rara do mundo. A luz da lua banhava o rosto dele. Era uma expressão tão séria. Ele já não era o homem que me serviu de motorista. O homem à minha frente agora era o meu amante. O homem que me desejava furiosamente. As mãos dele começaram a se mover devagar, mas com absoluta destreza. Eu segurei a camisa dele. Minhas mãos estavam tremendo, mas eu não parei. Era um momento que eu esperei por muito tempo. Na verdade, foi o momento pelo qual eu nem sabia que estava esperando. Mas percebi agora que foi isso que desejei a vida inteira. Nós sentimos um ao outro. Foi um despertar dos sentidos adormecidos há 4 décadas. Minhas relações com meu falecido marido sempre foram uma mera obrigação conjugal. Fazer porque é o que se faz, mas com Tiago, cada molécula do meu corpo reagia. Parecia que cada célula minha estava viva de novo. Tiago não teve pressa. Lento e atencioso. Mas incansável. A cada toque das mãos dele, meu corpo estremecia. Então é essa a sensação? Com 62 anos, descobri a resposta. Isabela, ele murmurou baixinho. Tudo bem? Sim. Continue. Minha voz estava muito instável. Mas eu não queria parar. Queria sentir mais. Queria estar ainda mais perto dele. Nos tornamos um só completamente. Aquele instante quase me tirou o ar. O fôlego. Então isso é o amor verdadeiro? Era isso que era para ser? Minha mente ficou em branco. A resistência física de Tiago me surpreendeu. Ele era incansável. Ninguém acreditaria que ele tinha a sua idade. Se era porque ele tinha vindo das forças especiais, ou se era simplesmente assim que ele era, não importava. Ele era monumental. Tiago, você é impressionante. A confissão saiu da minha boca sem que eu pudesse frear. Ele deu uma risada no escuro. É porque você é incrivelmente linda, Isabela. Corei de cima a baixo. Fiquei tímida, mas imensamente feliz. Ouvir que eu era linda de alguém que eu amava era melhor que qualquer coisa. Passamos a noite toda acordados. Não soube dizer quanto tempo passou. Não aconteceu apenas uma vez. Foram 2, 3 vezes. Tiago nunca cansava, e, curiosamente, eu também não perdi o fôlego. Eu só o desejava mais e mais. Era um milagre eu poder sentir isso na minha idade. Lá fora, a madrugada já começava a despontar. O céu da manhã pintou o quarto em tons azulados. Eu estava nos braços dele. Coberta de suor, mas recusando-me a me afastar 1 centímetro. Tiago. Sim? Obrigada, meu amor. Pelo quê? Por me fazer sentir isso tudo. Ele me abraçou com mais força. Não respondeu com palavras, mas as atitudes diziam tudo. Eu podia escutar o coração dele ainda batendo forte e descompassado. O coração dele estava tão acelerado quanto o meu. Eu que agradeço. Ele disse. Sinto que esperei por isso durante 15 anos. 15 anos. A força dessa passagem do tempo finalmente bateu. Se ele esperou 15 anos, eu esperei 40. O amor que eu nunca conheci em 40 anos, descobri na noite passada. O que faremos agora? Perguntei. Honestamente, eu estava morrendo de medo. O que aconteceria amanhã? Se as pessoas da nossa alta sociedade descobrissem, o que diriam? Qual seria a reação do Marcelo? Eu não sei. Tiago respondeu com franqueza. Mas não me arrependo de nada. Nemu. Aquele pacto acalmou a minha alma. Dane-se, eu não iria me arrepender. Aconteça o que acontecer, a noite de hoje valeu por tudo. Vivi 40 anos de arrependimentos com a família do meu marido, então agora eu viveria para mim, sem olhar para trás. A luz da manhã invadiu o quarto por completo. Fechei os olhos enrolada nos braços do homem que me amava. Meu corpo estava exausto, mas meu espírito estava vivo. Naquela noite, depois de 62 anos, me tornei uma mulher de verdade. Não a nora de alguém, a esposa submissa de um CEO falecido, a mãe exemplar. Apenas Isabela, amada incondicionalmente por um homem de verdade. E isso foi mágico. Quando o sol da manhã realmente bateu, foi a primeira vez na vida que fiquei ansiosa para ver o futuro. Quando abri os olhos, o lado da cama estava vazio. Achei por um segundo que tinha sido um sonho maluco, mas as dores gostosas no meu corpo diziam a verdade, e o travesseiro ao meu lado estava impregnado com o perfume do Tiago. Me levantei, coloquei meu roupão de seda. Olhei no relógio e passava das 9. Eu não lembrava qual tinha sido a última vez na vida em que tinha acordado tão tarde.
Senti cheiro de comida na cozinha de baixo. Desci a imensa escadaria espiralada e escutei o barulho familiar. A frigideira chiando. Lá estava Tiago na minha cozinha. De novo com o avental, fritando ovos. Acordou, amor. Ele virou e abriu o maior e mais lindo sorriso do mundo para mim. Era o sorriso de um homem que passou a noite inteira amando sua parceira. Meu rosto derreteu em vergonha, mas também em paixão. Sim. Há quanto tempo você acordou? Faz uma horinha. Você estava dormindo tão lindamente que não tive coragem de te acordar. Será que eu ronquei? Pensei comigo mesma. Mas a sensação era a melhor do mundo. O café já estava impecavelmente montado. Mas diferente da manhã do dia anterior, as circunstâncias eram o oposto. Sente-se, vamos comer. Ele puxou a cadeira e sentou ao meu lado, não de frente para mim. Eu não parava de olhar para o rosto lateral dele enquanto a luz do sol de São Paulo batia em seus fios. Toda vez que pensava nos toques e no fôlego de ontem à noite, ficava ruborizada. Estávamos comendo ovos com tapioca e tomando café, e as mãos dele seguravam a minha na mesa. Isso é a vida real? Parecia cena de cinema. Por que está me olhando tanto? Ele notou e abriu outro sorriso. Isso tudo parece muito fora da realidade. É muito real, Isabela. Ele apertou minha mão com firmeza. Comer de mãos dadas é desconfortável, mas eu amei. Quando Tiago terminou, foi direto lavar a louça. Eu tentei ficar no sofá, mas não conseguia suportar não encostar nele. Fui até a pia. Olhei para aquelas costas largas por trás. Incontrolavelmente, fui andando até ele e envolvi meus braços ao seu redor pelas costas e colei meu rosto em sua camisa. O calor dele irradiava para mim. Isabela? Tiago ficou surpreso. Eu só quero ficar abraçada com você. Falei a verdade com a maior sinceridade da minha vida. Eu não me continha mais. 40 anos calada, mas agora as palavras explodiam de mim de forma livre. Ele fechou a torneira. Parou o que estava fazendo, virou, ignorou as mãos molhadas e abraçou a minha cintura com força. Você sabe o que nós fizemos a noite inteira, não sabe? Ele soltou um sorriso malicioso com uma voz muito baixa e sedutora. Meu peito estourou de paixão de novo. Sei. Mas eu quero mais. Outra confissão impossível para uma mulher da minha posição anos atrás. Com ele eu era a verdadeira Isabela, crua e sedenta. Os olhos dele inflamaram na mesma hora. Exatamente com a fome da noite anterior. Ele levantou meu corpo num piscar de olhos e me sentou em cima da bancada de granito da cozinha, ficando olho a olho comigo. Isabela, você quer continuar o que não acabamos? Quero. Respondi de pronto, e imediatamente o rosto dele avançou no meu. Estávamos nos beijando ardorosamente às 10 da manhã na minha cozinha ensolarada. Meu marido e eu vivemos ali por anos e nunca nos encostamos na cozinha. Era algo impensável. Mas ali com Tiago, era um ato carnal puramente selvagem e perfeito. A mão do ex-militar fez milagres pelo meu corpo novamente, assim como a noite toda. Como esse homem de 54 anos não ficava cansado nunca? Ele tinha mais energia que um garoto universitário. Fizemos amor ali mesmo, nos fundos da cozinha da minha mansão, com toda a vontade acumulada de décadas e sem sentir vergonha de sermos tão barulhentos e desimpedidos de pudor algum. Depois de recuperarmos a respiração em cima do mármore da pia. E ele me enxugar o suor da testa com uma gentileza indescritível. Tudo bem, Isabela. Eu acho que estou no paraíso, Tiago. Nós dois soltamos grandes risadas. Se passaram alguns dias de conto de fadas. Tiago simplesmente não voltou para o pequeno apartamento simples que ele morava. Eu não mandei, e ele não quis. Ele começou a dormir na mansão comigo. Todo dia nós cozinhávamos. Todo dia ele fazia questão de me provar as habilidades incríveis dele na cama, muitas vezes 2 a 3 vezes num único dia. Manhãs na cozinha, noites no sofá assistindo à TV, tardes no quarto. E os meus 62 anos aceitaram aquela revolução com o maior vigor imaginável. Nós dois parecíamos ter 20 anos na flor da pele, só nos enxergando no nosso pequeno mundo construído no silêncio e nas sombras. No entanto, as coisas na vida real, na nossa sociedade, não são tão fáceis. O despertar da ilusão ocorreu pouco tempo depois. Numa manhã qualquer, Tiago fazia tapiocas na cozinha enquanto eu tirava a mesa, e escutamos um barulho vindo do hall. A fechadura eletrônica apitou e a pesada porta se abriu. E a voz da pessoa mais familiar no meu mundo atravessou a casa. Mãe, eu vim aqui pegar um. Era o Marcelo. O silêncio mais infernal reinou de súbito. Eu arregalei os olhos para Tiago, que também perdeu a cor natural. Nós nos desgrudamos rapidamente do abraço ardente, mas já era tarde.
O jovem diretor executivo das empresas do pai adentrou pela porta de arco da cozinha e travou. Vi as cores na face do meu filho sumirem. O terno perfeito dele pareceu pesar. Olhou para a mãe, descabelada e agarrada com Tiago, e o motorista usando avental, fritando ovos ao lado da dona da casa bilionária. Mãe! O que é isso? O terror absoluto misturado com fúria estampou o rosto dele. Tiago! Por que o motorista está no balcão da cozinha fritando o café da manhã de avental com a minha mãe? Eu soltei todo o ar dos meus pulmões num suspiro gigantesco. E vi que era inútil esconder. Foram 40 anos da minha vida escondida. Eu estava exausta de baixar a cabeça. A Isabela não seria mais uma sombra para se adequar às opiniões da família de ricos. Eu levantei a cabeça, soltei a colher, e olhei firme. Marcelo. Vamos conversar na sala. Meu filho estava tremendo. Puxou os punhos das mangas com força e caminhou, ignorando o bom dia de Tiago. Eu olhei para o Tiago, que parecia devastado. Toquei na mão dele rapidamente. Deixe comigo. Sentei-me em frente ao meu filho, que tinha cruzado os braços em posição defensiva total. Mãe, você ficou louca? É o que eu estou pensando? É. Respondi com secura. Você e o motorista. Pelo amor de Deus. Tem noção do nível de escândalo que seria se isso vazar? Uma viúva dona das nossas ações bilionárias saindo com um chofer pobre? E qual o problema dele? Levantei a minha voz. Marcelo se afundou no sofá. Ele trabalhou na nossa família com dedicação por 15 anos. Ele me apoia, Marcelo. Ele é honrado. O que um cargo tem de mais? Tem de mais que nós vivemos na alta sociedade e você deve prezar pelo legado do meu pai, Isabela. Ele usou meu primeiro nome, indignado. Nem terminou a fase de 3 anos de luto do meu pai. É indecente e vai gerar uma comoção medonha na diretoria se os conselheiros souberem. Eu ri num tom de farsa. Fiquei muito irritada. Reputação? Aparência? Marcelo. Você acha que eu fui feliz nestes 40 anos na mansão do seu pai com ele trabalhando 12 horas por dia e voltando em silêncio fúnebre? Sua avó me maltratou a juventude inteira. Teu pai nunca quis deitar comigo com paixão. Eu era um troféu silencioso de vocês. Um pedaço da mobília rica que deveria ficar aqui gerando decência para a foto das revistas. Lágrimas vieram mas se queimaram. Eu tenho 62 anos, filho. Pela primeira vez na vida sinto meu coração transbordando por esse homem lá na cozinha. Ele me enxerga como uma mulher. Eu sou a dona da minha vida a partir de agora. O Marcelo colocou o rosto entre as duas mãos para esconder os olhos em choque ao ouvir a amarga intimidade infeliz do casamento dos pais de frente. Ele demorou minutos de agonia até respirar profundamente. Eram duas classes colidindo. A classe de um motorista com uma herdeira gigante. Mãe. Eu compreendo as suas dores. Eu juro que sim. Mas eu peço, não me faça enfrentar isso na companhia e publicamente assim de soco. Me dê um tempo para assimilar isso. Por enquanto, se controlem. O Marcelo levantou rápido, atordoado e nervoso, e deixou as pastas e papéis que foi levar para assinar em cima do centro. Foi embora sem dizer mais nada, e escutei o Audi cantar o pneu na saída. Eu caí pro lado no grande sofá de grife. Minhas pernas estavam exaustas. Tiago adentrou as escadas da sala parecendo abatido, sentou-se rápido ao meu lado. Isabela, se a sua ligação familiar e o império se rachar por minha culpa. Eu. Não. Eu tapei a boca dele chorando. Você foi a escolha minha. Não fale uma blasfêmia dessas. Eu aguentei todas as torturas e olhos pesados dos milionários deste estado. Eu aguentei sogra, marido, família fria. O que é que tem de mal assumir você perante o mundo? Nós não saímos das sombras. Eu exigi ficar ao lado de Tiago em público, mas mantive o respeito ao tempo que meu filho pediu. No entanto, o tempo foi curto. Numa tarde, dias depois, os portões de aço reabriram. Marcelo adentrou junto da tia dele, a detestável Carmen. Carmen sempre foi a típica dondoca fria. A irmã do meu ex-marido que passava a vida controlando o dinheiro que nem produziu. Carmen adentrou minha casa esbanjando um sarcasmo de novela. Olhou para cada milímetro e estalou a língua no chão luxuoso de madeira e sentou como se o império já fosse dela. A patroa com o chofer? Carmen cruzou as pernas, e sorriu ironicamente, desferindo as piores garras nos olhos de nojo. Isabela. Sério. Se meter no mesmo lençol sujo do motorista? Que baixaria foi essa? O sangue subiu pelo meu corpo inteiro. Fiquei vermelha e fuzilei Marcelo pelo canto dos olhos. Meu filho só desviou a cara.
Como ele teve a coragem de vender a infelicidade da mãe em prantos para a pessoa mais manipuladora dos nossos negócios de família? Essa baixaria é minha, Carmen. Minha. Da minha conta. Eu respondi ríspida, fechando as mãos. Da sua conta. Você senta numa cadeira no conselho milionário que meu irmão Roberto deixou. Nós carregamos um sobrenome. Uma patente de luxo. Que escória você está trazendo para nossa casa? Essa vida é minha. E depois de tudo que passei criando meus filhos submetida aos infernos da velha da sua mãe morta. Me deu silêncio de vocês. Mas Carmen puxou de cima da mesa de luxo uma papelada grossa e sorriu para mim feito uma serpente venenosa. Se a herdeira Isabela decidiu virar noiva de um motorista, então ela está apaixonada de verdade e disposta a tudo. A vida é tão simples e limpa, não é? A chantagem estava pronta. A velha víbora continuou sua trama de horror. Simples assim, se case com a classe C, Isabela. Nós faremos muito silêncio, contanto que a patroa abra mão de todas as posições de liderança e ações de inventário que Roberto ainda tinha travado. E a herança é de posse unicamente da gente. Renuncie às posses pela grande paixão proibida que vocês têm, não é, Julieta? Aquele discurso venenoso era apenas o retrato da ganância. Minha cunhada queria me chutar e abocanhar todo o legado financeiro na base do terror usando o meu novo namoro. Olhei fixamente para Marcelo e a única voz que saía dele era: Mãe, a senhora escolheu a miséria desse cara. Assine isso, eu também dependo de ordem no conselho, por favor. Meu próprio filho compactuando em roubar a mãe por causa de vergonha. A lágrima secou ali mesmo no chão seco. E o som do Tiago chegando das compras ressoou pelo quarto. Tiago ouviu aquilo e engoliu o ódio calado na lateral das portas grandes. Eu encarei os papéis da megera da Carmen com força. Sorri leve. Se a riqueza bilionária desta família era o preço da minha algema, que seja. Me dê a porcaria da caneta. Eu falei calmamente. Os dois se engasgaram pelo choque de uma viúva de luxo abandonar uma cifra inimaginável pela rua. Mas eu não hesitei. Assinei toda a renúncia de posses que Carmen elaborou de armadilha e saí batendo portas, com um olhar que nunca tinha atirado contra ela desde 1980. Caminhei na direção de Tiago nos fundos. Tiago, vamos embora desta casa. Pegue o carro. Me leva para qualquer buraco e me tire deste hospício cheio de demônios luxuosos. Nós subimos no meu carro. Deixamos para trás o palácio gigantesco das elites paulistanas que habitavam um luto imenso e voamos no fim de semana para um apartamento simples do Tiago num bairro caótico e barato de fundo de São Paulo, a famosa kitnet do motorista modesto. Quando botei as costas no chão do apartamento estreito de apenas um quarto, a exaustão me pegou de jeito e me pus a chorar num rio. Era o fim da minha elite. Da riqueza, dos jantares e vestidos caros. Mas não me assombrei porque os braços de Tiago vieram para o meu peito imediatamente. Fomos abraçados ali mesmo na ponta de uma caminha tão simples, longe de confortos e colunas douradas. Fizemos amor de novo naquela kitnet numa loucura gigantesca de liberdade, num ardor como se estivéssemos numa lua de mel com um abismo por trás. No outro dia de manhã, estávamos no aperto minúsculo tomando um café filtrado sem coador. Tiago me encostou com um envelope gigantesco e antigo contra o meu corpo pálido no canto. Tinha amarras duras na borda e papéis rasgados nas juntas. O que é isso que esconde embaixo da cama? Eu não escondi por mau motivo. O tom dele era muito forte e melancólico. Ele me deu os envelopes selados a cera nas laterais. Isabela, isso me foi confiado há exatamente 3 anos pelas mãos de Roberto em sigilo. E com regras do seu ex-marido para só liberar numa desgraça, caso o coração da sua cunhada esfaqueasse suas veias um dia. Meu peito disparou. As palavras e o brasão eram papéis confidenciais da Justiça do Brasil sobre a assinatura vitalícia do homem poderoso que faleceu de infarto do coração. Li o testamento assinado debaixo do silêncio absoluto no cartório há 3 anos. Ali dizia: se Carmen por qualquer momento arquitetasse o roubo e manipulação que sempre cobiçou contra o coração e posse bondosa de minha mulher, ela fica sumariamente desprovida de poder algum na diretoria. Em testamento vital, minhas ações em todos os setores das fábricas e terras estão no poder incontestável de minha mulher Isabela. Roberto era gênio, ele sabia muito bem e muito antecipadamente da corja suja que habitava a própria família dele. Ele colocou a assinatura incontestável no meu nome para o momento de destruição exata que aconteceu. Nas folhas amareladas atrás do cofre, uma carta dele a lápis se sobressaiu. Minha querida Isabela. Eu falhei sendo tão focado na máquina rica por 40 anos na frieza calada que construímos. E perdi a força amável da esposa. E eu sabia nos instantes finais que um dos meus melhores funcionários, o nobre e dedicado ex-soldado Tiago,
tem pelos olhos a luz e o amor guardado de você, como proteção do seu sofrimento. Não deixe minha irmã podre quebrar sua velhice e vida real. Seja feliz porque o legado e dinheiro é legitimamente da única heroína que casou em nossa casa, você. Perdoe o meu silêncio, Roberto. Uma catarse tomou meu coração e lágrimas molharam a tinta da despedida final do falecido empresário. Eu apertei os documentos que aniquilaram qualquer chantagem fútil. Tiago só afagou minhas costas suadas me confirmando que a tempestade estava morta. Fomos no meu advogado de confiança na Faria Lima no outro dia. A papelada da cunhada que ela tinha forjado da minha saída tornara-se uma poeira no chão diante de um inventário cravado à prova de sangue nas cortes e juizados. Carmen tentou me confrontar, mas liguei friamente botando a corja inescrupulosa na porta da nossa diretoria principal sob sigilo final sem que a cadela voltasse a falar nada pelo meu bem. E a lição ao meu filho medroso ficou carimbada até a data que quisesse ser meu verdadeiro herdeiro humilde pelo perdão, dando a distância na medida do tempo. Voltei com firmeza à porta principal do Palacete Morumbi, como CEO e de volta ao altar dos tesouros. Sem medo dos sussurros das mídias. Abri a maçaneta junto com o peito aberto do Tiago, e ali os corredores gigantes me abraçaram de forma calorosa. Agora, eu exijo que você ocupe esse trono aqui como rei perante minha história, no meu braço. Do mesmo jeito de ontem. Tiago puxou meu beijo forte e molhado no rol sob o estalar ardente da liberdade e poder nosso, nos jogando por fim contra o enorme estofado chique. Agora eu serei a Isabela amada aos 62, feliz na paixão e na herança. A lenda rica de amor indescritível que o destino devolveu à mulher silenciada. Uma nova jornada que nasceu da sombra num abraço do motorista e dominou o mundo. A senhora idosa achou o tesouro guardado da alegria com o amor absoluto numa verdadeira e gigante paixão aos 60. Estava enfim viva.